Diz assim o texto: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando ele acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo assim, eles escolheram uma grande quantidade de peixes, de modo que se lhes rompia a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Diga amém por essa palavra. Se assente glorificando a Deus aí nessa noite. Oh, você que pode, né? Quem não pode, fica de pé dando glória. Que é para esquentar o sangue e a coluna não doer, o esporão ser curado. Eu profetizo que quem está de pé hoje vai receber primeiro. Aleluia. Porque não é fácil, eles estão pagando um preço maior, né? Glória a Deus. Eu vou contar de 1 a 3 e quando eu disser 3, você vai virar em direção à pessoa que está ao seu lado e já vai começar a liberar para ela uma das palavras que Deus colocou ao meu coração. Uma palavra que vai determinar o rumo profético daquilo que Deus confiou para a nossa vida nessa noite como verdade profética. Vou pedir para você segurar o fundo hoje só um pouquinho, só no início. Daqui a pouco você sabe, né? A gente vem junto. Mas é porque no momento eu preciso me alinhar aqui. Você sabe, eu não posso chamar Jesus de Genésio. Eu não posso botar Moisés na cova, nem dizer que Daniel abriu o mar. Mas não vai embora não, tu fica sentado aí que daqui a pouco a gente volta junto. No 3, você vai liberar uma palavra e vai dizer para esta pessoa desse jeito: não é por necessidade. Calma que eu não contei até 3 ainda. Vai, eu que estou cansado de tu que está confusa. No 3, quando eu disser 3, você vai virar para ele ou para ela e vai dizer: não é por necessidade. É 1, é 2, é 3, libera a palavra. Para o outro vizinho, de novo, vai. Não é por necessidade que Deus opera. Não é por necessidade que Deus faz milagre. Não é por necessidade que Deus muda a história. Não é por necessidade que Deus vira a página da vida de alguém. Não é por necessidade que Deus faz milagre. Não é por necessidade que coisas extraordinárias ou sobrenaturais acontecem. Está na hora da gente entender, como igreja de Deus constituída aqui na terra, como servos de Deus, como cristãos, que o que move o braço de Deus ao nosso favor não é necessidade, gente. À medida que você cria um pensamento doutrinário, ideológico na sua mente, de que o que move a ação de Deus em nosso favor é necessidade, você coloca Deus numa posição humana e não divina. Você coloca Deus na circunstância de alguém que é impelido por obrigatoriedade a abençoar alguém por necessidade. Você coloca Deus numa posição que dentro em pouco tempo, o Deus que hoje você diz amar e o Deus que hoje você diz adorar, em pouco tempo você vai achá-lo injusto. Porque você vai ver Deus abençoando pessoas que na sua perspectiva não precisariam ser abençoadas. Já tem família, já tem casa, já tem carro, não tem doença, não tem enfermidade, tem filhos, tem empresa, tem estabilidade social. Para que Deus abençoa ele tanto? E vai começar a ver outras pessoas lutando contra o câncer,
com filhos afastados da casa de Deus. E por mais espiritual que você pense que seja, em pouco tempo, se você continuar colocando Deus na posição de alguém que só abençoa baseado na necessidade do ser humano, o Deus que hoje você diz adorar nesse culto de domingo, daqui a pouco tempo, se esse pensamento continuar dentro da tua cabeça, você vai achar ele um injusto. Por que aquela irmã que ora está passando prova? Por que aquele irmão que é íntegro está passando dificuldade na saúde? Por que aquele policial que não é corrupto não troca de carro? Por que Deus não abençoa ele? Mas por quê? Porque ao longo dos anos, dentro da nossa cultura, e o que é a força da nossa cultura, gente? É aquilo que é colocado na nossa cabeça de maneira muito sutil e muito paulatina, devagar, a conta-gota. Aquilo que é colocado na sua mente devagar, paulatinamente e a conta-gota, tende a formar em você um pensamento muito mais forte do que você sentar numa cadeira de sala de aula para aprender alguma coisa. É por isso que a força da cultura é mais forte do que a força do conhecimento. A força da cultura, ela é mais forte do que aquilo que é aprendido num quadro negro, porque ela entra intrinsecamente dentro de nós e acaba se tornando parte de quem nós somos. Então a gente começa a pensar que, na verdade, todos os nossos pensamentos fazem parte de uma expressão de liberdade onde eu penso o que eu quiser, porque na verdade você não se lembra que foi levado a viver uma vida onde você foi educado a pensar do jeito que você pensa hoje e acha que pensa espontaneamente. Quem desenvolve isso é a cultura. E eu não estou dizendo que é errado, é normal. Todo mundo aqui será influenciado pela sua cultura social, familiar, pela cultura brasileira, por exemplo. No nosso caso aqui, trazer a manifestação da graça, falar sobre o cristianismo, falar sobre a abundância nos nossos dias hoje, sem confundir a cabeça das pessoas com teologia da prosperidade e doutrina triunfalista e etc., se torna um desafio. Por quê? Porque as pessoas normalmente acreditam em dois extremos. Ou elas acham que tem que prosperar e arrebentar a boca do balão toda hora para provarem que tem sucesso no cristianismo, ou elas acham que é o outro lado, o que o catolicismo chamava de franciscano, que é você acreditar que não tem que ter nada para poder a sua santidade ser legítima. Quando, na verdade, Jesus não é nem tanto nem tão pouco, é o homem do meio, do equilíbrio. Então preste atenção no que eu vou dizer. Doutrinariamente falando, a gente foi levado a pensar de um jeito que a gente pensa que é próprio, mas que na verdade foi educado pela força da nossa cultura. E agora eu estou falando a nível Brasil. Completa para mim, por favor. Eu estou falando a nível Brasil. A gente foi educado de uma forma que quando a cultura do céu, a cultura do reino de Deus toca na terra, nos nossos corações e na nossa mente, pelo poder da palavra que liberta, antes dela ser aceita, primeiro a gente vive um choque. Um choque de realidade. É igual quando você visita um outro país, que come uma comida que você não come, que fala de um jeito que você não fala, que se veste de uma forma que você não se veste. Quem aqui já fez missões dentro de aldeia, sente o choque que é você conseguir numa linguagem, ou tupi-guarani, ou num dialeto que você não conhece, tentar pregar o evangelho para alguém que tem uma cultura totalmente distante da sua realidade. Antes de haver aceitação, primeiro vai haver um choque. Completa aí. Antes de haver aceitação, primeiro vai haver um. Olha para quem está do seu lado e diga assim: o evangelho. Está fraco, diga: o evangelho. Antes de ser aceito, primeiro ele te impacta. Olha para quem está do teu lado e diga para essa pessoa: você precisa ser chocado com a palavra de Deus. Chocado. Você precisa viver um choque de realidade entre o físico e o espiritual. Você não pode tentar tornar isso homogêneo. Você sabe por que tem gente que está neutro? Sabe por que tem gente que não vive uma virada de vida? Sabe por que tem gente que anda com Cristo sem conhecer a Cristo? Sabe por que tem gente que vê Deus movendo na vida dos outros, não vê movendo nele? Porque ao invés de aceitar o choque, ele tenta tornar uma mistura.
e ser um pouquinho de cada coisa. Quando então começamos a compreender o Evangelho de Cristo dentro da nossa cultura de vida, de família, cultura social, financeira, presta atenção, não perca isso aqui não. Quando então é introduzida a cultura do céu, do verbo vivo, da verdade que liberta, dos princípios do Senhor, a gente então vive um choque muito grande. Por exemplo, a maior manifestação de Deus para nós é a sua salvação, que é concedida a nós por graça e não por mérito. Isso é básico, não é? É concedido por graça e não por mérito. Camila, o que eu faço para Deus me amar? Nada, Deus já te ama. Camila, há alguma coisa que eu possa fazer para Deus me amar mais do que Ele já me ama? Não, não há nada. Deus te ama exatamente como já te amava antes de você amá-lo ou reconhecê-lo. Camila, você está dizendo que antes de eu ser crente, Deus me amava, e agora que eu sei que Ele me ama e eu sirvo a Ele, Ele me ama igual, sem tirar nem pôr. Camila, mas por que eu sinto diferença? Você sente diferença no relacionamento. Porque você agora se relaciona com Ele de forma diferente e, por consequência, Ele se relaciona de forma diferente com você. Então, por isso que você sente diferente. Mas o amor de Deus é inalterável por você e pela humanidade. Não há nada que você faça de certo para Deus te amar mais do que te ama agora. E não há nada que você faça de errado que faça Deus te amar menos do que Ele te ama agora, exatamente como você está. Chamamos isso então de quê? De graça. Vamos lá, qual é o nome disso? Graça, é por graça que Ele manifestou a sua salvação a cada um de nós. Quando Jesus fala sobre a obra da salvação, e Ele ensina no sentido de fazer o homem compreender o que é a obra da salvação, falando isso aos seus discípulos, Pedro, ao ver a expressão de Jesus sobre como será feita a obra da salvação, vai ter uma palavra em sua boca. Ele vai dizer assim a Jesus: mas Senhor, então é impossível ao homem salvar-se a si mesmo. Jesus não diz que não é. Jesus vira para Pedro e diz: exatamente, é impossível. Por isso que eu vou salvar vocês. Vocês não se salvam, sou eu que vos salvo. Vou te perguntar então aí agora, quem te salvou? Quem te salvou? Bora, meu filho, quem te salvou? Jesus. Camila, e o que eu fiz para merecer isso? Grita para o teu irmão e diga: nada. Nada. Você só merecia o inferno. Só merecia o inferno. Se a graça de Deus sair de você como um pêndulo de ferro, como um pedaço de ferro que é afundado na água, assim a sua alma descerá ao inferno. Será impossível reverter esse quadro, porque não temos absolutamente nada que nos torne merecedores da salvação que Jesus conquistou por nós. Por isso Ele diz: para vocês é impossível fazer isso, por isso quem vai fazer isso sou eu. Então vou perguntar pela terceira vez: quem nos salvou? Quem nos salvou? A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a força, a Ele o domínio, a Ele o poder, a Ele toda a nossa gratidão. Então vamos lá. Isso é graça. O texto diz: não vem de vós, é dom de Deus, porque é graça. Agora vamos então simplificar a graça da melhor maneira possível. O que é graça? De acordo com a palavra, favor e merecido. Então, por mais que eu não tenha nada que me dê mérito para ser salva, pela graça tenho direito. Olha como é que a coisa já muda. Direito à salvação. A graça me concedeu direito à salvação. Salvo. Aleluia. Aleluia. Salvo. Camila, se eu já estou salvo, aí vem de novo dois polos distantes, um lá e outro cá. Se eu já estou salvo, não preciso fazer nada, porque não foi nada que eu fiz que me salvou, foi o que Ele fez. Porém,
A única maneira de reconhecer quem foi alcançado pela graça é percebendo nesta pessoa a manifestação do desejo de agradecer. Como, Camila? Falando, segundo a Bíblia, não, servindo. Então a gente não serve a Deus para ser merecedor do que já recebeu, porque ainda que você dedicasse para Deus todo o seu tempo, de acordo com a carta de Tiago, no final do dia você deveria se considerar um servo inútil, porque todo trabalho, nem todo sangue, nem toda vida, nem todos os seus anos, nem todos os seus minutos, nem todos os seus segundos, teriam o poder de pagar ou de justificar aquilo que Ele fez por você. Quem está entendendo isso, diga amém. Uma vez que não há nada que eu faço para justificar isso, eu não o sirvo para me justificar, eu o sirvo para agradecer. Eu o sirvo para manifestar o tamanho da minha gratidão em ter sido salva por Ele. Até aqui, quem está entendendo, diga glória. Aleluia! Então não tem esse papo de graça superabundante. A graça não precisa de um hiperlativo para ser boa. A graça é a graça e do jeito que ela é suficiente. Ok? Mas por que eu tento trazer um hiperlativo em cima do que é suficiente? Para tentar justificar o que eu não quero fazer sobre a justificativa da graça. Camila, eu não entendi, vai entender agora. É essa cambada que não quer mudar de vida, porque não dá para chamar de povo. Porque povo se rende, povo é submisso, povo é ovelha, povo tem pastor, povo é orientado. Então não dá para chamar de povo. É essa cambada que não quer se submeter, que não quer renunciar, que não quer demonstrar gratidão por intermédio de serviço como linguagem do seu amor, que já premedita os pecados que não vai renunciar sobre a justificativa de que eles já foram pagos. Isso não é amor, isso não é gratidão. Segundo Paulo, isso é gente que, se tivesse Jesus em carne diante deles, repetiriam o processo do Calvário todo dia. O que Paulo está dizendo é que quem age assim crucifica Cristo todo dia e no final do dia pisa no sangue dele. Não sou eu que estou dizendo, o apóstolo Paulo disse isso, só estou reproduzindo. Esse é um polo. E qual é o outro polo? Os santarrões. Qual é o outro polo? Os que acham que, se santificarem demais, poderão pagar a santidade, ou melhor, a graça que receberam, sem saberem que, na verdade, no final de tudo, vão queimar no mesmo fogo do inferno que qualquer pecador que não tenha reconhecido a Cristo. Por quê? Porque pecaram no adultério? Não. Porque usaram drogas? Não. Porque tinham vício de pornografia? Também não. Mas porque tiveram um pecado que é tão degradante como qualquer outro. Qual, Camila? O orgulho da santidade. E hoje Deus nos traz aqui nessa reunião de domingo. Renda graças ao Senhor por estar aqui. Renda graças ao Senhor por estar aqui. Oh, glória! Para dizer para nós, nem tanto nem tão pouco, eu quero que você seja um discípulo equilibrado. Equilíbrio é a resposta. Camila, aonde eu alcanço o equilíbrio? Em Cristo. É só você perceber. Jesus, em todas as versões, é o homem do meio, não para ser neutro, mas para equilibrar os pratos. Você sabia, por exemplo, que Tsidekenu, quando você separa a etimologia da palavra no hebraico, não significa o Senhor é a minha justiça, significa o Senhor é o Deus dos pratos equilibrados. Só quem já comprou no varejo, naquela balança, que tinha que colocar peso de um lado e ver o prato subir e descer, sabe do que eu vou dizer agora. Quando o texto diz dos pratos equilibrados, está dizendo que a justiça de Deus não é como a nossa é como trapo de imundície, que é qual, Camila? Para você ver justiça ser feita, na visão humana, é sempre assim. Para alguém se dar bem, o outro tem que se dar mal. Para você sentir que justiça foi feita, alguém tem que ser preso. Essa é a justiça dos homens. E qual é a justiça de Deus? A equidade.
Por isso, na etimologia da palavra em hebraico, o que chamamos de o Senhor é a nossa justiça, na verdade significa o Deus que equilibra os pratos. Camila, não estou entendendo não é o ponto principal, já volto para a palavra. Mas é importante dizer isso aqui para alguém, porque tem gente aqui que está quase ficando com orgulho da santidade e vive orando dizendo, faz justiça a Deus, faz justiça a Deus. Só que você quer que faça a tua justiça. Qual é a tua justiça? Dá de espada nele, prende ele, arrebenta com ela, fecha a porta para ele, faz assim, faz assado, dobra joelho, sobe monte, jejua e fica dizendo por causa dessa situação, seja contenda familiar, dificuldade financeira, faz justiça a Deus, faz justiça, e parece que você não vê Deus entrando e fazer a justiça, vai protelando, vai arrumando um cadinho de cá, um cadinho de lá, aí você aumenta a campanha de oração e diz, faz justiça a Deus, faz justiça a Deus, aí parece que eu vejo Deus dizendo, eu vou agir com misericórdia, eu vou equilibrar os pratos. Por quê? Porque se eu fizer justiça, a primeira casa que eu arrebento é a tua, porque você não é tão santo quanto pensa que é não, você não é tão justo quanto pensa que é não. Ao invés de dobrar o joelho e começar a pedir justiça, primeiro tente o recurso da misericórdia, para que você possa ver a mão de Deus agindo em seu favor e não contra você. O que chamamos de justiça, segundo a nossa visão, para Deus é vingança. Mas Ele também executa esta obra, por isso Ele diz, minha é a vingança. Aí é com Ele. Volta para o texto para a gente não fugir e não entender, não deixar de entender. Vemos então pessoas querendo trazer mérito sobre aquilo que é impagável. E hoje Deus te trouxe aqui, como eu já disse e direi de novo, te trouxe aqui para dizer a mim e a ti, nem tanto nem tão pouco. Está na hora de você entender que você é a geração que traz equilíbrio para essa sociedade. Presta atenção, olha para quem está do teu lado e diga, não é para ser neutro, é para ser equilibrado. Já parou para ver que Jesus estava sempre no meio? Não para ser neutro, mas para ser equilibrado? Na cruz do Calvário haviam 3, o texto relata, um à direita e o outro à esquerda. E ele estava bem aonde? Bem aonde? Bem aonde? No meio. No dia que ele curou a mulher encurvada, que jazia há mais de 18 anos, ele estava no templo no mesmo lugar que ela. Mas ao invés de liberar a palavra para curar, primeiro ele traz ela para o meio. Ele diz, vem para o meio, minha filha, vem para o meio. Quando ela vem, ele a cura. Você vê a manifestação do Filho do Homem no Antigo Testamento, e quando Sadraque, Mesaque e Abednego estão prestes a ser queimados dentro da fornalha ardente de Nabucodonosor, o texto diz que um dos soldados vai à porta, olha ao longe, e ele diz, nós não colocamos 3 lá dentro? Sim, mas eu vejo 4, e o 4 caminha no meio deles. João vai relatar que em Apocalipse ele viu os 7 castiçais de ouro. Haviam 7, número de plenitude, mas o texto diz que na visão do Cristo glorificado, ele não estava parado nem na direita e nem na esquerda, mas ele passava entre os 7 castiçais de ouro. O Senhor está dizendo equilíbrio. É profético, é uma forma de ver. Eu não estou sentenciando não, eu separo o que é doutrinário e o que é profético. Mas pare para pensar, olhe para cá. Você não é mais a geração dos seus pais. Mas também não é essa geração nova. Como assim nova? Tem uma galera atual que enriquece 1 ano, que a gente leva 10 para construir. Reconheça seu lugar. Se você passou dos 20, você já não pode ser chamado de geração nova, você já é intermediário. Eu não estou falando, isso não é sobre ser velho ou ser novo, é sobre discernir os tempos. Eu sou da época que um homem de 40 anos podia ser galã da TV. Hoje o cara de 40, que ainda é um galã, faz o papel de avô. Porque eles botam quase uma criança para contracenar a protagonização da trama. Por quê? Porque não é mais atraente. Então presta atenção. No mundo, na vida, na igreja, na área espiritual, nem tanto e nem tão pouco, vez ou outra, a gente também se sente totalmente fora de contexto. Você pensa, eu não sou tão raiz quanto os meus pais.
não vivia as experiências dele. Vamos falar a verdade? Tem filhos aqui que o pai foi sobrenatural, mas o que restou para você foi contar a história do que ele viveu. A vida não te permite levar a vida que ele tinha. Hoje você tem televisão, tem entretenimento, aí você diz, papai era mais santo, mas era um pouquinho mais fácil também, porque ele não tinha nada. Você desculpa, mas eu sou honesta. Estou aqui para glorificar Deus, não estou aqui para glorificar homem nenhum. Claro que isso não tira de nós, todo sacrifício. Irmãos, nós não somos apesar deles, nós somos por causa deles. Se não fossem os pais na fé, os homens de Deus, as mulheres pioneiras, que protagonizaram questões do século 21, que hoje só não são problemas para nós, porque eles desbravaram no peito e na raça, arrancando o toco, fazendo o nome de Jesus conhecido, sem Orkut, sem Facebook, sem Instagram, fazendo culto no meio do mato e atraindo multidão debaixo do poder de Deus. Então eu quero que você entenda, eu não estou aqui para falar mal, eu só estou aqui para você entender qual é o seu lugar. Também não somos como essa geração que se apresenta agora. Com todo respeito, eu sei reconhecer o meu lugar, sei o que sou, sei o que posso, sei também o que não sou e o que não posso. Não sou como eles. Há 10 anos atrás, eles olhavam para mim e diziam, você é incrível. Hoje eles dizem, minha mãe te mandou um beijo. Eu sei qual é o meu lugar. E quem está ouvindo essa palavra está no mesmo lugar que eu, independente da idade, e eu vou te dizer por quê. Porque você não se sente como eles. E também não se sente como seus pais. Eu vou dizer por quê. Porque você não avança como os que estão à sua frente. Não pode voltar aos que ficaram atrás. Aí você diz, que lugar então é o meu? E o que mais você tem sentido em aflição na tua alma e na tua mente é que você tem sensação de atraso todo dia em relação a todo mundo. Você não está em depressão porque não tem dinheiro. Você não está em depressão porque ainda não tem namorado. Essas questões podem te incomodar, mas não são as questões fundamentais. O que perturba a tua mente é olhar no Instagram, ver que as pessoas têm uma vida resolvida e você ainda não sabe qual é o seu lugar. Não me sinto como eles, os da frente. Também não me sinto como eles, os de trás. E essa geração está ficando com a mente bugada, perturbada, porque não entendeu que você não tem que ser os da frente e não tem obrigação de reproduzir os que os de trás fizeram, porque você é a geração que vai trazer equilíbrio entre as duas partes. Se essas palmas são de esperança, aumente elas, porque nessa noite Deus te trouxe aqui para te dizer, eu vou te botar no teu lugar, no lugar que funciona, no lugar que você cumpre o teu propósito, no lugar que você entende porque foi chamado, no lugar que você não tem que se embolar com a frustração todo dia. Olha para quem está do teu lado e diga, você tem um lugar. Alivia o compressor do retorno para mim, por favor. Diga de novo, você tem um lugar. Grita para ele ou para ela e diga, você tem um lugar. Fala rasgado assim para ela. E não é lá e nem ali. É aqui. Deus não te prendeu no futuro, nem te segurou no passado. Você é a geração que vai revolucionar o presente. Você vai trazer um novo tempo. Ouça isso tudo que eu estou falando, porque hoje eu vou pregar de trás para frente. Obrigada. Ao invés de ficar me secando, prega para alguém aí agora e diga, eu vou para o meu lugar. Sabe qual é o problema de quem está no meio? Achar que só deve ocupar os lugares altos. Só que realização não tem a ver com o quanto que você tem a ver com o quanto que você é.
Deus não vai te dar nada para você bater no peito e dizer eu tenho. Aquilo que vem da mão de Deus para você não é para você ter, é para te tornar. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Deus vai te provar que não é dinheiro que realiza o homem. Jim Carrey, atravessando recentemente um quadro de depressão, falou um negócio fenomenal. E ele não é crente não, mas ele falou um negócio fenomenal. Ele disse assim, olha, eu queria de verdade que todo homem, toda pessoa que deseja ficar rico e ter sucesso, alcançasse isso, para quando chegar lá, perceber que não é isso que realiza. Ele falou isso porque de fato ele tinha a junção das duas coisas: fama, prestígio, status, sucesso e muito dinheiro. Só que ele atravessou um quadro de depressão terrível. Está na hora de você entender que não é quanto você tem que torna quem você quer ser. Se isso fosse uma verdade, rico não se matava. Abre a tua mente. Não é o quanto você tem, é o quanto o que você tem diz sobre quem você é ou quer ser. De que adianta ter tudo e não saber quem se é? Camille, isso acontece e acontece, irmão. Porque eu conheço gente com bicicleta que é realizado porque sabe onde quer chegar. E conheço gente que tem carro com tanque cheio, mas fica na garagem porque não sabe para onde vai. Conheço gente que mora de aluguel. Eu não estou dizendo que eu quero isso para a sua vida, não. Eu estou enganjada na visão da igreja. Saúde, paz e prosperidade. Eu vou te provar isso hoje, ainda antes do culto acabar. Eu não, a palavra de Deus. Só que você tem que entender que você não depende de tudo que acha que tem que ter para ser quem você quer ser. Não é isso que vai fazer você ser. Eu conheço gente que mora em casa alugada e quando chega em casa pode bater no peito e dizer, eu tenho uma família. Conheço gente que mora em triplex, dono de cobertura, e tem que dormir sozinho porque só tem casa, não sabe o que é um lar. Por muitos anos na casa da minha avó nós dormimos no chão, porque não tinha cama. E quando o tempo passa e você cresce e conhece coisas como depressão, insônia, síndrome do pânico, síndrome do pensamento acelerado, ou visita casas que não têm paz, aonde o demônio perturba o sono das pessoas a madrugada inteira, aí me faz dar glória a Deus pela esteira de palha que a gente tinha na casa da minha avó. Hoje não moramos mais assim, não vivemos mais assim, porque Deus prosperou, Deus tem abençoado. Mas por que eu estou dizendo isso? Para você entender que tem gente que tem cama que você quer ter, mas não tem o sono que você tem, dormindo aonde você dorme. No dia que você tiver cama boa, mas não tiver sono, você vai dizer, eu troco essa cama por qualquer chão. Porque de que adianta ter cama se você não tem? Sono é vida. Sono é vida. Mas você não perca o foco não, porque agora os que dormem muito estão dizendo para os que não querem ver ele dormir tanto, dizendo, tá vendo aí? Ó, Deus está falando. Volta o seu olhar para cá. Cessa essa conversa. Você entendeu o que eu quis dizer? Então preste atenção. Quando nos vemos no meio, temos dificuldade de saber qual lugar ocupamos. E por quê? Porque está faltando em nós manifestação da palavra que já temos. Não podemos terceirizar aquilo que o Senhor falou conosco. Agora vamos aqui entender a força da cultura. Porque eu vou falar aqui sobre esse milagre. Qual é a epígrafe do texto, para quem tem o título desse texto aí? Vai estar escrito, a pesca, isso aí. A pesca maravilhosa. Por quê? Porque não é a pesca por necessidade. Essa pesca não tem nada a ver com fome. Essa pesca tem a ver com o chamado de Pedro. Tem nada a ver com fome isso aqui. O ministério de Jesus pode provocar algumas coisas aonde ele passa por consequência dele ser quem ele é. Mas nem tudo que ele faz significa que ele foi lá para fazer o que fez. A maior prova disso é para purificar as pessoas que andam com ele. Lembra do Sermão da Montanha? Nesse dia não multiplicou nenhum peixe, não curou ninguém. Nesse dia não fez nada. E a multidão ficou? Não, o texto diz que ela foi embora. E só os 12 ficaram. E Jesus, ao invés de impressionar para que eles se mantivessem, não, olha para eles e pergunta, e vocês não querem ir embora também não? Porque ele não quer alguém que ande com ele pelo efeito, ele quer alguém que ande com ele pela causa.
A maioria das pessoas que não conseguem viver uma realidade, um encontro com Deus verdadeiro, no ministério, no evangelho, no cristianismo, são pessoas que ao longo da sua jornada só querem se envolver com o efeito, esquecendo que Jesus é a causa. Só para você entender, isso aqui que aconteceu foi um milagre extraordinário. Tanto que o texto vai dizer, a pesca maravilhosa. Completa esse adjetivo aí, por favor. A pesca foi? Vem com vontade, enche a boca. A pesca foi? Maravilhoso. E o que é maravilhoso? Maravilhoso é melhor que bom. Quando uma coisa é boa, muito boa, a gente diz é ótima. Quando o ótimo já não expressa, então a gente diz, mano, não foi bom, não foi ótimo não, foi? É o nome que o próprio Deus coloca na boca de Isaías para ser identificado por ele. Ele diz, ou não conhece o meu nome, visto que eu sou bom? Não. Visto que eu sou ótimo? Não. Visto que eu sou maravilhoso. Eu sobejo, eu recalco, eu transbordo. Eu não trabalho na medida, eu não trabalho na régua, eu não trabalho na conta. Agora vamos voltar para a cultura. Mas por que o nosso relacionamento com Deus está limitado na realização de milagres? Porque de acordo com a nossa cultura, você ama a Deus, mas você só serve Ele à medida que as suas necessidades se apresentam. Ao ponto que você tem vergonha de pedir para Deus coisas que são mais detalhistas, porque você pensa, Ele dando minha comida, me dando minha bebida, me dando o que vestir, eu estou muito bem, eu estou melhor do que mereço. Só que isso não é sobre merecimento, é sobre graça. Eu vim para que tenhas vida, e vida em... Só que as pessoas estão com vergonha de viver a abundância. Tem tanta coisa acontecendo no mundo que quando você se vê na condição de poder, por princípio da palavra, viver uma vida abundante, de vez viver, você se constrange. Sabe por quê? Porque no reino de Deus Ele manifesta a graça, Ele manifesta a vida transbordante, Ele manifesta a vida recalcada, sacudida, Ele manifesta um relacionamento não de servo e senhor, Ele manifesta o relacionamento de pai e filho. A forma como Deus quer se relacionar com você não é como a forma de alguém que te serve, é como alguém que te ama eternamente, é como alguém que não faz por você só o que você precisa, mas está disposto a fazer por você tudo o que for importante para você. Então, se é importante para você, é importante para Deus. Só que você tem vergonha. E você pensa que isso é bonito porque você acha que é cristão, mas não é. Alguém, por força da cultura que a gente viveu, vindo de um país escravista, escravocrata, mas também escravista. Você chega na cultura do reino e conhece um Deus que dá. O texto não diz que Ele negocia, o texto diz assim sobre o caráter de Deus. Deus dá. A gente não cresceu com isso não, a gente cresceu ouvindo na casa do bom homem, quem não trabalha. A gente cresceu ouvindo isso. De repente você entra na cultura do reino de um Deus que diz que dá. Você começa a pensar, e o que eu tenho que fazer para receber? Então você começa a se santificar. Não porque você quer se aproximar de Deus, mas porque você quer obrigar Deus a se aproximar de você. Tem diferença. Para quê? Para tentar se justificar. Para tentar se achar um pouco mais merecedor de receber um pouco mais. E quando os apontamentos de quem não concorda com o que você recebeu por causa do relacionamento que você tem com Deus começarem a vir na sua direção e dizer, olha a vida dela, olha a vida dele, você consiga continuar sendo abençoado apesar de ser criticado. Por quê? Porque na sua mente você pensa, eu estou pagando preço. Desculpa, com todo respeito, olha para quem está do teu lado e diga, está tudo errado. Alguém colocou na nossa cabeça, e quando eu digo alguém, não me refiro a uma pessoa, me refiro à força da nossa cultura. Colocou na nossa cabeça o quê? Que nós nos relacionamos com Deus por necessidade. Por quê? Porque a gente vem de uma pobreza. Não, Camila, nem é meu caso, sempre vim de berço de ouro, então seus pais vieram.
Não tem como você ter sobrevivido, seja a década de 70 ou a década de 80, e dizer que você veio de berço de ouro. Há uma simplicidade na sua família, há algum pensamento, se você é brasileiro, há algum pensamento fundamental, intrinsecamente colocado na sua cultura desde o seu nascimento, que você tem que pagar preço, que você tem que trabalhar, que você tem que correr atrás da casa própria. A geração X, ela não corre atrás da casa própria não, sabe por quê? Ela não descapitaliza. Ela vive de juros e mora onde quer. Eles não compram barcos, eles alugam. Eles não compram casas, eles moram uma temporada em cada lugar que ele quiser. A força da nossa cultura diria: ignorância. A primeira coisa que o homem tem que fazer é a casa própria. Aí se descapitaliza inteiro para ter a casa própria. Aí você diz: mas esse é o certo. Não, esse é o pensamento que alguém te ensinou. Porque de acordo com a economia, não é sobre certo e sobre errado, é sobre o que dá retorno. Então não vem colocar sentimento no dinheiro. Eu estou te falando sobre fatos. Só para você entender a força da cultura. A gente cresceu. Eu me lembro de trabalhar com a minha avó na casa da patroa dela. E quando ela voltar a entrar no único cômodo que a gente tinha, o banheiro ficava quase que do lado de fora, só tinha um banheiro e um cômodo. Esse cômodo era tudo pra gente. Ali era a sala, ali era a cozinha, ali era o quarto, só dependia da hora. Na hora do almoço era a cozinha. Na hora da televisão era a sala. E na hora que a gente botava os colchonetes no chão, era o quarto. Tudo no mesmo lugar. E eu me lembro que na casa da patroa da minha avó tinha tudo. Quando a gente chegava em casa, o portão era de tramela, a porta, o cadeado da porta era uma corrente que furava a parede, atravessava na madeira da porta e fechava. Você lembra disso? E era assim que a gente abria a porta. Rapaz, eu me lembro da minha avó entrando naquele barraquinho, abrindo o cadeado e dizendo: graças a Deus. Aí minha avó dizia assim: porque é pequeno, é feio, mas é meu. Porque nada te dá mais prazer do que poder abraçar aquilo que é. Não é sobre ser melhor, é sobre saber o que você pertence. Ou melhor, o que pertence a você. Você quer ver uma coisa? Presta atenção. As mães e pais aqui, sejam humildes, por favor, para responderem o que eu vou perguntar agora. Existem filhos mais inteligentes que os seus, sim ou não? Eu pedi para você ser humilde. Você está então dizendo aqui para mim, diante do altar, que não tem gente com QI mais elevado que o teu filho. Não me irrita, não. Isso não é sobre sentimento, é sobre fato. Vamos fingir que não aconteceu, eu vou perguntar de novo. Se você for sincero, você vai entender a revelação. Senão, você vai continuar fazendo o que todo mundo faz por repetição e não por entendimento. Então, vou perguntar de novo. É a última chance. Seja humilde. Porque a humildade precede a honra. Isso não é sobre o quanto você ama ele, ok? Então, para de loucura. Existem filhos com capacidade de QI, substância neural, intelectual. Poxa, é ciência, não é sentimento. A grosso modo, mais inteligente que seus filhos, sim ou não? Oxe, obrigada a Deus. Sim, agora presta atenção. Você trocaria algum dos seus filhos por um filho que não é seu, por ser mais inteligente que o seu? Por ser mais bonito que o seu? Por ser mais estratégico que o seu? Por ser mais engraçado ou bem-humorado do que o seu? Se bem que tem uns pais de adolescente que agora pensaram assim, olha, pensando bem. Tô brincando, mas olha aqui. Então vamos lá, você trocaria? Porque não é sobre ser mais, é sobre ser seu. Não interessa se é mais ou menos, ele é. Mateus capítulo 15, verso 21 em diante. Lembra da cananeia? Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. A menina estava endemoniada, mas ainda era o que dela?
que essa mulher está dizendo? Como ela está, não muda quem ela? Ela está endemoniada, mas é minha filha. É minha. Nada é mais prazeroso. Nada te dá mais dignidade. Nada te dá mais honra do que olhar para algo ou para alguém, e independente de como está, poder dizer: isto aí é meu. É barrigudo, mas é meu. É cachaceiro, mas é meu. Está desviado, mas é meu. Eu moro no Rio de Janeiro. Não é difícil, num momento de confronto na comunidade, você vê uma mãe entrando na frente de um fuzil. O filho dela está todo errado, mas é dela. É dela. Porque nada te dá mais sensação de pertencimento do que poder chamar uma coisa ou uma pessoa de sua. Isso é tão forte que quando você apresenta alguém que seja seu pai, sua mãe, sua irmã, seus filhos, você não apresenta nunca um filho. Por exemplo, a senhora tem filhos? Diga o nome de um. Nicole. A senhora, quando apresenta a Nicole, a senhora diz assim: olha, está aqui a Nicole. Tenta lembrar, é assim que a senhora apresenta? Não. A senhora apresenta dizendo assim: está aqui, quem é? É minha filha. É minha filha. Você que é casado, coisa mais rara do mundo, é quase que não existe, é uma esposa apresentar um esposo. No meu caso, o nome do meu é Eduardo. Eu não chego a apresentar, a pessoa chega, diz, tem umas irmãs alegres. Aí chega e diz: quem é? Eu não digo é o Eduardo. Eu digo, é meu marido. É meu esposo. Mas fora a brincadeira, não é é natural. Está aqui, ó, quem é? É meu filho. Se dependesse desse povo, como a gente, que tem senso de pertencimento, a gente não quer saber o nome de ninguém. Quem é fulano? É filho do ciclano. Quem é ciclano? Filho do fulano. A gente conversa assim em casa. Quando você lança o nome de alguém que você conhece, mas não é apresentado por você, mas é apresentado pelo pertencimento de alguém, olha como é que a conversa fica. Menina, tu não sabe o que aconteceu. O quê? Filhinho da Dete saiu de casa. Quem é Dete? Ué, marido da Cristina. Ué, mas quem é esposo da Cleide, da farmácia do seu Pedro? Você vai nas áreas de pertencimento para identificar a pessoa. Então eu me lembro, para a gente não perder aqui a ideia, eu me lembro da minha avó entrando naquele barraco que não tinha nada, a casa da patroa era muito melhor. Dava um ódio. Na casa da patroa eu limpava banheiro, mas brincava na banheira. Na casa da patroa eu limpava a varanda, mas brincava na piscina. Na casa da patroa eu limpava o quarto das crianças e brincava com os brinquedos da criança. Eu nunca tinha visto uma Barbie original. Eu ficava, quando chegava em casa, rapaz, a gente era tão pobre que a nossa vassoura era de mato. Tu lembra? Nosso negócio de tapar o tanque era espiga de milho. E lá tinha tudo. Mas quando ele entrava na casa da patroa, ela dizia: Deus me ajuda, que era grande. Mas quando ela entrava em casa, ela dizia: graças a Deus. Dizia: avó, por que você faz isso? A casa da patroa é muito melhor. E ela dizia: é muito melhor, mas não é tua. E ali eu comecei a entender que o senso de pertencimento é muito melhor. Quando Deus diz assim para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não está dizendo apenas: sai do que é bom para eu te dar melhor. Deus está pedindo algo muito mais forte. Ele está dizendo: sai do que é seu. Agora você também precisa entender uma coisa. Quando Deus te pede o que é seu, não é para te dar algo melhor, porque Deus sabe que não é sobre ser melhor ou pior. É seu, então não pode ser substituído.
Quando Deus pede o que é seu, não significa que Ele vai te dar algo melhor. Por isso Ele deu para Abraão Canaã. Mas deu só para Abraão? Não. Deu para toda a sua descendência até o dia de hoje. Porque quando Deus pede o que é seu, Ele não vai te dar o que é melhor. Ele vai te dar o que é eterno. Ele vai te dar o que é eterno. Quem está entendendo, diga amém. Ouça isso. A pesca maravilhosa não foi movida por uma necessidade. Não foi isso que mexeu com a mão de Deus. Não foi pela fome que Jesus multiplicou os peixes. Ele foi ali para captar Pedro, impressionar Pedro, motivar Pedro, revelar o chamado de Pedro. E para realizar a causa, manifestou o efeito. Nesta noite Deus te trouxe aqui para dizer: quer se envolver com o efeito? Come hoje e não sabe quando come de novo. Quer se envolver com a causa? Você causará efeito aonde passar. Você causará efeito aonde você orar. Não é por necessidade, mas a força da nossa cultura quer impor para nós um relacionamento com Deus baseado em necessidade. Não é diferente sobre a vida de quem é simples ou veio de uma cultura mais empobrecida. Os discípulos seguiam a Jesus. 15 minutos eu encerro. Os discípulos seguiam a Jesus. E seguindo a Jesus, Jesus percebeu que eles estavam com Ele por causa daquilo que Ele fazia. Então Jesus um dia vai parar eles e vai dizer assim: filhos, eu não quero vocês ansiosos. Olha isso. Eles estão andando atrás de Jesus, podendo revolucionar o mundo, mas o pensamento deles é: o que a gente vai almoçar hoje? Eles estão andando com o verbo que pela sua palavra criou o mundo. Mas eles estão pensando: o que será que vai ser a janta? Jesus está dando um sermão no deserto, e eles, de vez se realizarem na palavra, eles pensam: tem que mandar esse povo embora logo, porque não tem comida para todo mundo. A força da cultura. A força da cultura te ensina que você tem que lutar para comer, para vestir, para calçar. A gente trabalha tanto para ganhar tão pouco. Quando a gente entra na cultura do céu, Deus vem para sobejar, mas a gente não sabe. E a fim de não sucumbir debaixo da bênção, Deus tem que dar a conta-gota. Mas não é porque Ele quer te botar para mergulhar. Mas é que se Ele te joga agora, tu te afoga. Porque na força da cultura, alguém disse para você que você não está pronto para viver isso. Mais do que isso, sem você perceber, foi incutido na tua cabeça que isto não é para você. Por isso, quando você bota uma roupa muito cara, ao invés de desfrutá-la, você tem medo de rasgar. Você está rindo, mas isso é muito sério. Na força da cultura, da terra, eu quero deixar isso muito claro, da terra, quando você começa a ser muito abençoado, de vez em se alegrar, você começa a suspeitar. Porque a vida da gente é de tanta guerra, de tanta peleja, que quando Deus diz: agora eu vou te abençoar, e tudo começa a dar certo, de vez você se alegrar, você fica em casa assim: vai acontecer alguma coisa. Fala a verdade. Vai dando uma angústia na tua alma. Tá tudo tão bem, tá tudo tão em paz, que você começa a pensar: vai dar desgraça, o telefone toca, a tua mão já sua. Você pensa: é tragédia. Só pode ser, porque tá tudo muito bem. Você começa a mostrar para Deus que não está pronto para ser abençoado. Sabe por quê? Porque a cultura da terra ainda te choca mais do que a do céu. Mas hoje Ele te trouxe aqui. Oh, meu Deus, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Hoje Ele te trouxe aqui para te dizer: a cultura da terra te choca, mas não te transforma. A cultura do céu te sustenta, te garante, te alimenta, te levanta. A oração do Pai Nosso não é: deixa eu tocar no céu como eu vivo na terra. Não! Olha para quem está do teu lado e grita, diga não! Ai, Camila, eu não gosto de gritar. Então outro dia você não grita. Hoje você vai gritar, porque o pregador é pentecostal até o tutano. Olha para quem está do teu lado aí agora e diga não! A oração do Pai Nosso não é: seja feito no céu como é na terra. Como é que é a oração do Pai Nosso, minha gente? A tua vontade, como ela é feita
Deus está dizendo, sabe por que está tendo dificuldade de você se relacionar comigo? Seja como igreja, seja como ministro, seja como ovelha ou seja como pastor. Porque você, de vez de receber a cultura do céu na terra, fica o dia inteiro tentando empurrar a cultura da terra no teu relacionamento com Deus. Sua vida é isso o dia inteiro. Vem que eu já fiquei louca, senta aí. Vai ficar doida comigo. Para de enfiar, colocar, espremer, apertar, impelir a terra no céu. Quanto mais você faz isso, mais você sofre. Deus está dizendo, não é isso, não é isso, não é isso. É para você pegar essa cultura que tem impactado a tua alma e transformar ela para o teu físico. É para você pegar essa cultura que está do céu e trazer ela para a terra, traz para a tua mesa, traz para os teus relacionamentos, traz para a tua vida espiritual. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, 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 venha a nós. Pega o céu aí com a mão, vai, venha a nós, venha a nós. Pega aí, leva o céu para o número da tua casa, leva o céu para o nome do bairro onde você mora, leva o céu para o sobrenome da tua família. Abre aí a tua boca, pronuncia o sobrenome da tua família, pronuncia o nome da rua onde você mora e diga, venha a nós, venha a nós o teu reino seja feita. Não é a vontade da Ibovespa, não é a vontade do dólar, não é a vontade do Bolsa Família, não é a vontade do Itaú, do Bradesco, não é a vontade de ideologia, não é a vontade da imprensa, da mídia. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Assim como é, porque no céu não será, no céu é agora. Assim na terra como é no céu. Você fica tentando levar a terra para o céu de tudo que é jeito, e Deus está dizendo, se você trouxesse o céu para a terra. Você entenderia que o que eu tenho para você é mais do que o teu sangue determinou. Que o que eu tenho para você é mais do que os teus pais desejaram ao teu respeito. Que o que eu tenho para você é mais do que a sua expectativa de PIB no final do ano. O que eu tenho para você vai muito além do prognóstico governamental. O que eu tenho para você vai muito além de qualquer margem econômica, de qualquer estatística humana. A cultura do céu. Jesus então olha para os seus discípulos e ele diz assim: eu não quero vocês andando ansiosos com o que vão comer, com o que vão beber. Olha o que ele diz, preste muita atenção. O vosso, ele não diz o vosso Senhor, ele diz o vosso Pai. Mas para a gente é difícil um pai que paga as contas. Tem gente aqui que não tem nem o nome do desgramado na certidão, porque ele fez o filho e foi embora. Há outros que sabem o nome, o endereço, tem o fator RH dele, o mesmo sangue, mas acha que a paternidade tem a ver com R$250 por mês. E eu não estou falando sobre não ter dinheiro, eu estou falando sobre não manter presença. Sem medo de errar, sem medo de errar. Estatisticamente falando, 70% das pessoas que estão aqui não têm um relacionamento saudável com o pai. E não é por causa do filho, é porque o pai era um largado, porque o pai dele fez isso com ele também. Aí a gente vem para uma cultura onde a gente conhece um pai que está disposto a pagar a conta de homem barbado. Porque Deus não precisa que você seja bebê para amá-lo.
Se ele precisasse de conexão na infância, tinha feito Adão criança, mas já o fez homem grande. Porque Deus não precisa de tempo para aprofundar contigo o relacionamento de responsabilidade. Ele não disse o vosso Senhor, ele disse o vosso Pai que está no céu. Mais uma vez, a cultura da terra choca com a do céu, porque lá a gente conhece um pai totalmente responsável. E aqui, as referências que temos nem sempre são muito boas. Eu sei que tem gente aqui que é exceção, mas infelizmente a maioria é a regra. Vosso Pai que está no céu, olha o que ele disse. Sabe, vosso Pai que está no céu, vem meu povo, vosso Pai que está no céu, de tudo que vocês precisam, ele sabe. Se eu fosse simplificar isso aqui, sabe o que Jesus está dizendo? Pare de gastar tempo orando por aquilo que o Pai de vocês faz, sem vocês pedir. Não, pode não gostar do que eu estou dizendo, porque vai ver a meritocracia já está tanto na tua cabeça, que você acha que é heresia. Mas a interpretação do texto é basicamente essa, você sabe por quê? E eu te provo. Quem aqui tem filho de 12 anos para baixo, levanta a mão. Maravilha, baixa a mão. Quem é responsável por ele? Você por ele ou ele por você? Você por ele. Quando a conta aqui, qual é o nome da fornecedora de energia? Tira a máscara para eu ler o lábio de... Enel. Quando chega a conta que a Enel manda, você pega ela no correio e bota na mão do teu filho? Porque você se responsabiliza por ele, sim ou não? Sim ou não? Deus está dizendo, será que você nunca parou para pensar que eu já cuidava de você antes de você saber quem eu era? Ou você acha que só está vivo aqui porque tinha pai na terra? Porque tem gente aqui que cresceu sem pai e sem mãe, mas está aqui na presença de Deus chamando ele de pai. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque tem gente que vai acordar amanhã respirando e não vai agradecer a Deus pelo fôlego de vida, e depois de amanhã ele vai continuar dando, vai continuar dando. Sabe por quê? Porque Deus é pai, e para quem é filho dele, ele faz por essas pessoas coisas que essas pessoas em tese nem precisariam pedir. Olha o que ele disse: eu não quero vocês ansiosos pelo que vão comer, beber ou vestir, porque o vosso Pai que está no céu de todas essas coisas sabe que vocês precisam. A gente gasta tempo de oração pedindo por necessidade, quando podia estar desenvolvendo relacionamento. Deus está dizendo, você gasta tempo me pedindo para filho, tá? Isso aqui é para filho. Camila, mas todo mundo é filho? Não, todo mundo é criatura. Filho é quem reconhece Cristo como filho de Deus. Para filho, quem está me ouvindo, repita após mim. Para filho, Deus está dizendo, tem coisas que você não precisa me pedir, eu vou fazer só porque eu sei que eu sou o seu. Então quando você for orar, entra no teu quarto e vamos desenvolver relacionamento. Coloca diante de mim o que você deseja. Vamos falar dos teus sonhos, vamos falar dos teus projetos, vamos falar daquilo que uma diária não paga. Você quer falar com Deus de coisa grande, usando recurso pequeno? Ah, Deus, eu tenho que capinar o quintal, me ajuda. Quer capinar o quintal, meu filho? Pega a enxada e capina. Ah, Deus, eu quero fazer mais um cômodo na minha casa. Quer fazer mais um cômodo na tua casa? Dobra o plantão, aumenta a diária. Ah, mas ninguém quer pagar o que eu quero, então paga o que os outros querem pagar. Compra o cimento e vai fazendo a obra. Deus está dizendo, para de pedir para mim, coisa que você pode fazer. Vamos conversar de coisa que só o papai pode te dar. Vamos conversar aqui, ó, sobre teus sonhos, meu filho. Fala para mim, o que você sonha? Porque eu não aguento mais. Estou parafraseando Deus aqui. Você botando na mesa de oração só boleto, só fatura de cartão. Camila, mas Deus cuida, Ele cuida. Só que Deus está dizendo, de um tempo para cá, nosso relacionamento é só esse. Você me dá tuas contas e eu pago tuas contas. Você me dá tuas contas e eu pago tuas contas. Você me dá tuas necessidades e eu supro as tuas necessidades. Mas e se eu te falar, filho, que se você soubesse quem o seu pai é, você pediria para ele mais do que feijão? Ah, mas eu já sou tão grata pelo feijão. Eu também sou, mas eu não quero me relacionar com Deus baseado na cultura da terra. Eu quero viver com Deus a cultura do céu, porque Ele mora lá. E Ele diz que é para lá que eu vou. Então é melhor eu começar a me ambientar enquanto eu estou aqui na terra.
Porque eu não quero que o céu seja um lugar estranho para mim. Eu quero me preparar para chegar lá. E a única forma de fazer isso é trazendo o céu para terra. Vosso Pai sabe dessas coisas. Você quer ver? É tão forte a força da cultura, que o texto de Paulo à igreja de Filipe, ou aos filipenses, ele vai falar sobre suprimento. E ele quer abundar os filhos em riquezas e honra. Aí ele escreve uma carta muito conhecida de nós, porque é o texto áureo que a gente usa para ofertas. Aí ele diz assim: porque o meu Deus, quem conhece esse texto? Segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, seu Filho. Em outras versões, nosso Senhor e Salvador em comum. Eu vou repetir para você não achar que eu estou colocando nem tirando. Porque o meu Deus, presta atenção, segundo as suas, quem lembra? Segundo as suas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, seu Filho, ou por Cristo Jesus, nosso Salvador. Captou o versículo? É assim que está escrito, sim ou não? Está aí, ó. Nesta versão aí, ó, Almeida Corrigida Fiel. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em por Cristo Jesus. Então vamos lá. Ele vai suprir as necessidades segundo o quê? Por favor. Ele vai suprir as minhas necessidades segundo o quê? As riquezas de quem? As riquezas de quem? E Ele fará isso em cima das minhas necessidades com peso de? Então presta atenção. Riqueza está antes, glória está. Quem está no meio? Quem está no meio? Ele está dizendo: eu vou suprir suas necessidades não de acordo com as suas necessidades. Olha o texto. Eu vou suprir suas necessidades de acordo com o que? Está escrito. Segundo as riquezas de quem? Agora eu te pergunto, tem você mais necessidade do que Deus tem riqueza? Não, ouve. A gente, por força da cultura, tem tanta necessidade de se relacionar com Deus só baseado em necessidade, que o versículo está na nossa cara. Mas a gente lê e prega assim: Deus vai suprir suas necessidades. E se eu te disser que não é o que está escrito? Porque quando eu leio esse versículo e digo Deus vai suprir suas necessidades, eu só estou anunciando a parte B. E este versículo tem a B e C. Olha isso, é teologia na veia. O meu Deus, segundo as suas riquezas, então Ele não vai suprir minhas necessidades de acordo com as minhas necessidades. Ele vai suprir minhas necessidades de acordo com as riquezas. Mas quando eu leio, eu só penso: Deus vai suprir minhas necessidades. Só que o versículo não é para dizer que Deus vai suprir necessidade. O versículo é para dizer que o que você tem de necessidade não se compara ao que Deus tem. Então Ele não vai pagar a conta. Ele vai pagar a conta, vai vender azeite, vai viver do resto. Você está entendendo? A obra de Deus é assim. É assim. E no final isso tudo vai ter peso de? Porque será em e para aonde você vê glória, se a conta só for paga na medida do que ela tem. Isso é só suprimento. Só que a gente é tão agoniado na necessidade que a gente só diz: Deus vai suprir a necessidade. E Deus está dizendo: não, eu vou suprir a necessidade de acordo com as minhas. Significa que eu tenho mais riqueza do que você tem. Então não vou só pagar a tua conta, vou te ensinar a viver. Vou te ensinar a viver. Vou te mostrar como é que vive de juros, como é que se tem rendimento. Me mostre um milagre que foi a conta. Por favor, só um. Me mostra um. Só um.
Não importa, Antigo Testamento ou Novo, me mostra um que Deus entrou e fez a conta. Não tem. Quando Ele entra, não faz a conta, faz a sobra. Mas a mente da gente é que Deus é só Senhor. Só que Deus te trouxe hoje aqui para dizer: não, Senhor eu sou de todos, mas Pai sou dos meus. Fica de pé quem quer ser filho ou quem é filho nessa noite. Filho. Filho. Oh meu Deus do céu. Olha para quem está do teu lado e diga: necessidade não obriga um milagre. Diga: expectativa realiza milagre. Então presta atenção, olhe para cá. Deus não faz milagre para quem precisa. Corrige isso hoje na tua cabeça. Por dois motivos. Primeiro, para você continuar adorando o Deus que você adora hoje. Para que daqui a um ano, dependendo do que você passar, ele não vire injusto porque não ajudou um justo. Segundo, para que a partir de hoje você possa viver milagres. E não espere chegar no fio da navalha para viver milagres. Porque as pessoas só redobram a sua busca para Deus quando estão no limite do abismo. Porque elas acham que o que move a mão de Deus é necessidade. Mas eu vou falar de novo. E se você não ouviu nada do que eu preguei durante todo esse tempo, guarde isso. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer que Deus não faz milagre para quem precisa. Não, Camila, não. Está errado. Camila, mas Deus ajuda quem precisa? Ajuda. Camila, mas eu já vi Deus fazer milagre na vida de quem precisa. Ele faz. O problema é estabelecer como regra o que é exceção. E estabelecer como exceção o que é regra. A gente bota na cabeça que a regra é a necessidade. Deus só vai ajudar quem tem. Está errado. Deus não ajuda só quem tem necessidade. Olha o que ele diz. Isso aqui é ele na boca de Isaías. Porque desde a antiguidade, com o ouvido não se ouviu, e nem com o olho se viu. Um Deus que o quê, meu povo? Um Deus que... Fala, povo de Deus. Um Deus que... trabalha por todos. Vamos parar de pregar a Bíblia do jeito que a gente sente. Vamos pregar do jeito que está escrito. Vamos parar de interpretar por sentimento e vamos só interpretar pela verdade. Porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu e nem com o olho se viu um Deus que trabalha, vou perguntar de novo, por todos, por aqueles que precisam. Está na Bíblia, gente. Por aqueles que nele esperam. Corrige então aqui, que Deus vai corrigir tudo que está fora do lugar na tua vida. Corrige na tua mente, que Deus corrige na tua casa. Corrige na tua mente, que Deus corrige no teu local de trabalho. Corrige na tua mente, que você vai ver que você não vai precisar estar à beira de um câncer para saber que Deus cura. Na primeira oração de dor de cabeça, você vai começar a ver Deus curando. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente pensa que necessidade mexe mais com Deus do que expectativa. Você tem uma dor de cabeça, você não ora, você primeiro toma um comprimido. A dor aumenta, você toma o segundo. No terceiro, você pede indicação. No quarto, você vai no médico. No quinto, perto do exame, aí tu começa uma campanha. Ih, tá ficando esquisito. Deus, tem misericórdia. Por quê? Porque você usa a oração como recurso do necessitado. Porque você acha que Deus só age na hora que a necessidade é extrema. Tá tão errado. É igual o princípio da oferta. Se for para pobre, você dá uma oferta maior.
Se você vê que a pessoa tem uma condição melhor, você diz: eu não vou ofertar não, fulano já tem. Então você nunca ofertou. Porque oferta não é assistência social. Não é sobre o quanto o outro vai receber, é sobre o quanto você está disposto a entregar. Não interessa para quem seja. Sabe por que eu estou dizendo isso? Uma vez eu estava num carro com um cara ricaço. Eu vi que o cara tinha. Aí Deus falou assim comigo: oferta tanto na vida dele. Eu falei: só pode ser carne. Vai lá e fala com ele, que era ele que tinha que ofertar na minha. Deus falou: oferta tanto na vida dele. Senhor, mas ele é rico. Aí o Senhor disse: então para você oferta é isso? Então suas ofertas nunca foram minhas, elas sempre foram suas. Porque a gente só quer viver na base da necessidade. A gente acha que é só no limite da necessidade que Deus vai se manifestar. E é por isso que o nosso relacionamento com Ele é oscilante. Porque quando a gente está muito mal na terra, a gente traz muito céu para a terra. Mas quando a gente melhora na terra, a gente esquece do céu. Só que e se eu te disser nessa noite que Deus está dizendo: você não precisa ficar mal para descobrir como pode ficar melhor. Estando bom, você pode descobrir como é que faz para ficar ótimo. E estando ótimo, você pode viver de um jeito que pode ficar ainda melhor. Pode ser? Eu vejo o espírito de sabedoria abrindo mentes nesta noite. Hoje eu me alegro nessa casa. Hoje eu não sou nada não, mas hoje eu estou aqui me sentindo como Jesus do Sermão da Montanha. Não curou um paralítico, não multiplicou um peixe, mas naquele dia estava fazendo a peneira de quem ia com ele até o final. Por quê? Porque os grandes milagres, antes de acontecerem do lado de fora, primeiro eles acontecem do lado de dentro, entendendo como a palavra funciona. Não é necessidade que provoca milagre, é expectativa. Na pesca maravilhosa, Pedro não ia passar fome se ficasse sem peixe aquele dia. Você acha que na casa de um pescador não tem peixe não, minha filha? O homem pesca todo dia. Você acha que na casa de um mecânico não tem graxa ou uma peça? Mesmo que a mecânica não seja na casa dele. Você acha que na casa de uma costureira não tem um retalho, uma agulha, uma linha? A gente só dá conta de seguir uma Bíblia. E se ler uma inteira, a gente já dá glória a Deus. Mas vai na casa do pastor, se ele tiver 3 é pouco. Por quê? Porque tudo que você se envolve muito traz sobejo na sua conduta. A gente chama isso de ossos do ofício. Então presta atenção. Se Pedro não comesse naquele dia, ou se ele ficasse sem peixe naquele dia, ele não passaria fome. E se aquelas pessoas não tivessem o peixe que Pedro pegou, elas também não passariam fome, porque elas distavam apenas 8 quilômetros de suas casas. Então presta atenção. Não tem nada a ver com necessidade, isso foi apenas consequência. Deus está dizendo: quando você entender a obra que eu tenho contigo, aquilo que eu vou fazer vai abençoar tantas pessoas que elas vão achar que você é o alvo do milagre, mas você vai ser apenas a consequência. Aí ouça isso. Pedro pesca, lança a rede a noite inteira, não pesca nada. Quando ele vê Jesus pregando, ele ainda não sabe que é Jesus. Não sabe. Aí Jesus vai em direção a ele depois de ter pregado. Só que ele vê que tem uma multidão em volta dele. Então ele vê que está diante de um rabi, de um senhor, alguém que tem autoridade. Complete para mim, por favor. Alguém que tem, mas ele ainda não sabe que é Jesus. Aí Jesus vai em direção a ele, ele terminando de limpar as redes, e diz assim: volta ao mar alto e lança a rede de novo. Olha o que ele diz: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. Sabe o que tem aqui? Não é necessidade, é a expectativa que Pedro colocou na palavra que Jesus lançou. Ele viu uma multidão ouvindo um homem.
ele pensa: esse homem tem poder para alguma coisa, tem alguma autoridade. Então, à medida que ele está ouvindo Jesus pregar, irmão, não é Camila, é Jesus. É Jesus. Ele vai ouvindo. Quando Jesus chega e libera para ele a palavra, ele cria expectativa na palavra. Ele volta para o mesmo mar, ele entra no mesmo barco, ele usa a mesma rede. Então responda para mim: alguma dessas coisas geram expectativas nele? Porque tudo está aí. A única coisa que está diferente é que agora ele tem uma. É igualzinho você depois que esse culto acabar. Você vai voltar para a mesma casa, vai voltar para o mesmo local de trabalho. Eu não vim pregar mentirinha para te emocionar, dizer que você vai entrar em casa e teu marido vai estar mudado do dia para a noite, teu filho vai estar mudado do dia para a noite. Se Jesus mandar eu falar, eu falo, mas ele não mandou. Você vai voltar para a mesma mulher, às vezes vai voltar para o mesmo tratamento essa semana, às vezes vai ter que tomar o mesmo remédio hoje antes de dormir. Só que o Senhor está dizendo: o barco é o mesmo, a rede é a mesma, você parece a mesma pessoa, mas agora vai gerar uma nova expectativa, porque você está debaixo de uma palavra correta, uma palavra que aponta um caminho, uma palavra que vai alinhar a tua vida ainda esse ano. Eu acho que você não entendeu, eu vou falar de novo. Esta palavra desta noite, ela não vai mudar a tua noite, ela vai alinhar o teu ano. Ainda este ano, ainda este ano, ainda este ano. Oreba calabanda rabaço. Ainda esse ano. Mesmo barco, mesmo mar, mesma rede, mas uma expectativa correta, uma fé correta, uma motivação correta vai gerar um milagre que não estará baseado na necessidade, mas na realização, no seu desejo de glorificar a Deus, no seu desejo de viver coisas extraordinárias, para que quando as pessoas perguntem como isso aconteceu, você teve que morrer, você teve que perder, você vai dizer: não, eu só coloquei expectativa na palavra que Ele liberou para mim. Corrige a expectativa. Pare de se relacionar com Deus por necessidade hoje. Corrige a expectativa. Comece a falar com Deus coisas que você só fala com amigos. Pare de dobrar joelho só para dizer: te agradeço por esse dia, entrego a minha noite em tuas mãos, coloco tudo aos teus cuidados, te peço perdão pelos meus pecados e te agradeço por tudo em nome de Jesus, amém. Dá de doido, filho. Dobra o joelho e diz assim: como é que o senhor está? O senhor está bem? Não relaciona com ele só por necessidade, não. Dobra o joelho e diga para ele: o senhor está precisando de alguma coisa? Você tem que começar a dizer assim: o senhor deseja fazer alguma coisa? Porque se o senhor desejar, o senhor sabe, né? Tamo aí. Dobre o joelho e diga para ele o que você deseja. Converse com ele como você conversa com pessoas próximas. Diga para ele essa semana o que sentiu no seu coração. Dobre o joelho e diga: Senhor, eu passei por uma casa que tinha uma placa de venda. O senhor sabe que eu não tenho, né? Mas Senhor, eu passei por aquela casa bonita. O Senhor, começa a dizer para ele como é que é a casa. Começa a dizer para ele: Senhor, eu vou te contar, a casa é assim, ó. Quando você passar naquela rua de novo, você já não vai passar sozinho. Você já não vai passar sozinho. Você já vai passar, vai sentir um arrepio e ele vai dizer: é essa aí, não é essa aí? Você vai dizer: Você vai dizer: Deus,
Eu sinto até vergonha de falar essas coisas com o Senhor, visto o que acontece no Brasil e no mundo. Mas, Senhor, eu só tenho o Senhor. É no Senhor que eu creio, é o Senhor que eu sirvo, é no Senhor que eu confio. É em Ti que está depositada a minha alma, a minha força, a minha confiança. A alegria dos meus dias vem de Ti, a minha força vem de Ti, os meus sonhos são para Ti. Eu não quero ter dinheiro para me vangloriar, eu não quero ter casa para mim vai descer. Eu quero viver uma vida onde as pessoas olhem e digam: como é que pode isso? Você vai dizer: foi o meu Pai que deu, foi o meu Pai que fez, foi o meu Pai que operou, foi o meu Pai que curou. Diga para essa pessoa pela última vez, diga assim: não é por necessidade. Diga para ela: é por paternidade. Diga assim: não é por necessidade. Diga: é por expectativa. Ouça. Tendo dito tudo isto, entenda: Deus não quer agir de acordo com as suas necessidades. Ele quer agir em cima das suas necessidades, de acordo com as riquezas dele. Deus não quer pegar peixe para matar tua fome. Ele quer pegar peixe para impressionar teu ministério, para impressionar as pessoas que estão olhando para você. Deus não é adorado apenas quando na prova você vai dando glória a Deus. Tão adorado quanto é na prova, também o é numa casa bonita. Ele não faz acepção. Tudo é para a sua glória. Só que tudo depende de que, ao invés de que você continue empurrando a terra para o céu, você comece a trazer a cultura do céu para chocar a cultura da terra. Quem está disposto a isso, levanta a mão direita que eu vou orar por você agora. Só quem está disposto. Camila, não me convenceu, não acredito nessa palavra, não concordo com nenhuma das bases de interpretações textuais que você utilizou. Não levanta a mão, porque isso não é por necessidade, isso é para quem crê. Isso é para quem tem expectativa. A medida da palavra é por medida da fé. Não tem fé para isso, não levanta a mão. Agora, Camila, faz sentido, eu entendi pela palavra. Deus abriu o meu entendimento enquanto você pregava. Coisas que eu realmente não entendia, abriu a minha mente. Camila, eu não estou mais me sentindo culpado em querer sonhar. Camila, eu não estou mais confuso. Levanta a mão então aí. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora nesta noite pela minha vida e pela vida de cada um dos teus filhos que estão debaixo desta palavra. A cultura, seja ela brasileira ou seja ela qual for, a cultura da nacionalidade, a cultura da hereditariedade, a cultura da sociedade, não vai mais impedir a cultura